Fala, meus amigos. Palmeiras 0, Vitória 0. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que falar desse jogo? O Palmeiras que já entrou ainda desfalcado, ainda sem suas principais peças, com o Vitor Roque no banco, Piquerez no banco, o Gomes no banco, porque esses jogadores estavam cansados, estavam desgastados devido aos jogos que fizeram pelas suas seleções. O Sousa também, né, estava no banco. E o Palmeiras entra nessa formação aí meio que mista para jogar com um time que está na zona de rebaixamento, lutando aí para se salvar da Série B do ano que vem. O Sport Clube Vitória, que já tinha feito no primeiro turno uma boa partida contra o Palmeiras, né? O Palmeiras com o time titular, e abriu 2-0 e o Palmeiras acabou empatando aquele jogo, mas foi um jogo extremamente difícil lá no estádio Manuel Barradas, em Salvador. E agora não foi diferente. Foi um Vitória aguerrido, foi um Vitória raçudo, que brigou por todas as bolas, que ganhou todas as segundas bolas, que todos os cruzamentos na área rubro-negra o Vitória estava conseguindo cortar. Ok, mérito do Vitória, parabéns ao Vitória que está nessa luta aí insana contra a Série B, contra o rebaixamento. Mas esse empate de 0-0 tem um gostinho muito amargo para o Palmeiras. O Palmeiras que, apesar dos desfalques, não merecia, não podia ter empatado esse jogo. O Palmeiras que jogou antes do Flamengo, né? O Flamengo jogou 9h30. O Palmeiras já tinha aquela pressão de ter que jogar, porque sabia que se o Flamengo ganhasse poderia abrir 5 pontos em relação ao próprio Palmeiras, e que o Palmeiras tinha que jogar uma final. Todos os jogos agora são jogos de finais, né? São 5 jogos decisivos para quem sonha ainda no título do Campeonato Brasileiro. Mas o que se viu no Palmeiras foi uma equipe totalmente desorganizada, foi uma equipe totalmente apática, sem inspiração, eu diria até que sem transpiração. Foi uma equipe que não fez jus àquilo que o torcedor tanto cobra, né? Que é a vontade, que é a garra. Acho que não faltou dedicação, não faltou vontade, mas faltou em determinadas situações qualidade, faltou personalidade, principalmente de alguns jogadores aí, o seu Felipe Anderson, Rafael Veiga, jogadores badalados, que a gente sabe que tem uma qualidade, mas que na hora de decidir, na hora de pedir uma bola ali no meio do campo, poder fazer uma jogada diferente, esses jogadores realmente não estão fazendo aquilo que se espera. O único jogador diferenciado é o jogador da base, é o Alan. É o jogador que, como o Abel Ferreira falou na sua coletiva, é o único jogador que pode fazer algo diferente, que fez algo diferente. A gente acha e a gente confia que o Felipe Anderson pode ser esse jogador, que o Rafael Veiga pode ser esse jogador. O Flaco Lopes tinha demonstrado nos outros jogos que poderia ser esse jogador, mas voltou a ser aquele Flaco Lopes de sempre, um jogador comum. A gente não entende, não sabe o que aconteceu depois que ele voltou da seleção, depois da sua primeira convocação. O Flaco realmente caiu muito de rendimento. No primeiro tempo foi isso, foi um Palmeiras totalmente apático, desinteressado, parecia que estava jogando um amistoso, nem parecia que estava jogando uma final do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo continuou a mesma coisa, a tônica não mudou, mesmo com a entrada ali do Vitor Roque, que vinha de viagem, estava desgastado, teve o jogo lá da seleção brasileira, mas não se viu muita coisa diferente, porque a bola chegava no meio, morria, não tinha jogada, não tinha situações diferentes, o único cara que fazia alguma coisa diferente era o Alan. E a única jogada
um pouco mais perigosa do Palmeiras foi criada pelo Alan, que ele rabiscou, fez aquele cruzamento, meio que cruzou e bateu pro gol. E o Bruno Rodrigues acabou perdendo o gol. Mas no geral foi isso. Palmeiras que os laterais muito fracos, meio de campo sem potência nenhuma, sem criatividade nenhuma, um ataque muito distante do setor criativo ali do meio, uma zaga que ainda não inspira confiança. Realmente o Palmeiras tem que acender esse sinal de alerta, até porque falta pouco menos aí de pouco mais, né, de uma semana para a final da Taça Libertadores, e o que se vê é um Palmeiras muito desorganizado. Ok, tem uns desfalques? Sim, temos que considerar que o time jogou desfalcado. Jogou desfalcado contra o Santos, jogou desfalcado contra o Vitória. Mas o Vitória, com todo respeito ao nosso rubro-negro baiano, o Palmeiras não pode empatar com o Vitória. Pode jogar com time reserva, com time sub-20. Tem a obrigação de ganhar, principalmente jogando em casa. E o que não se viu foi um Palmeiras com qualidade, o que não se viu foi um Palmeiras querendo, o que não se viu foi um Palmeiras com vontade de ganhar o jogo. Né? Eu acho que foi um resultado 0-0 totalmente merecido, por aquilo que o Palmeiras não jogou, por toda a vontade do Vitória também, por ser uma equipe aguerrida, uma equipe que corre o jogo todo. Então parabéns ao Vitória por esse ponto, acho que foi um ponto conquistado, né? E o Palmeiras perdeu 2 pontos e poderia ter assumido a liderança, já que o Flamengo perdeu por 2-1, já se esperava que isso poderia acontecer, já se esperava que seria um jogo complicado esse Fla-Flu, e o Palmeiras poderia aproveitar essa oportunidade, mas infelizmente a equipe realmente, mais uma vez, né, a terceira partida que o Palmeiras não ganha, que o Palmeiras não joga bem, que o Palmeiras mostra para o seu torcedor que o Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil. Mas apesar que agora eram 3 pontos, caiu para 2. A próxima rodada o Palmeiras recebe o Fluminense. Aí sim, com um time totalmente completo. E o Flamengo recebe o Bragantino. O Bragantino, que deu uma melhorada boa, vai complicar esse jogo para o Flamengo. Não vai ser uma partida fácil, acredito que não. E o Palmeiras tem que fazer a parte dele, vencer o Fluminense. E ainda sonha, né, com esse título do Campeonato Brasileiro. Mas o que ficou de lição e o que se vale ressaltar é essa queda de rendimento do Palmeiras. Faltam poucos dias aí para a final do campeonato da Taça Libertadores da América. E o Palmeiras caiu muito de rendimento, né? Acende o sinal de alerta. A gente espera uma melhora para esse jogo importantíssimo amanhã contra o Fluminense. Que a equipe jogue bem, que ganhe, que a torcida continue apoiando. Contra o Vitória a torcida deu show, lotou o Allianz Parque apoiando do início ao fim, mas infelizmente a equipe não contribuiu aí para uma vitória alviverde. Mas é isso aí, galera, vamos esperar que o Palmeiras volte a jogar bola, volte a jogar bem, porque essa queda de rendimento aí preocupa, tá? Preocupa e preocupa muito. Na coletiva, o Abel até citou, né, que tá faltando personalidade para alguns jogadores. Personalidade que o Alan tem, que o Alan teve no jogo todo. É tanto que ele foi considerado o melhor da partida. E um time que quer ser campeão, um time que quer chegar no dia 29 lá em Lima e fazer uma partida boa para poder ganhar desse time do Flamengo, que é uma equipe bem treinada, que é uma boa equipe, não vem jogando bem nos últimos jogos, mas é uma equipe que tem jogadores que podem decidir, né? E o Palmeiras, o ponto forte do Palmeiras é a coletividade, é o futebol coletivo, e a coletividade do Palmeiras nos últimos jogos realmente tem assustado, é uma coisa assustadora. Então o que se espera e o que a torcida alviverde espera é que o técnico Abel Ferreira faça os ajustes que tenha que ser feito, que o Palmeiras ganhe e jogue bem contra o Fluminense e que no dia 29 o Palmeiras esteja pronto, preparado para uma guerra de uma final que será fantástica entre Palmeiras e Flamengo em Lima, no Peru. Valeu, galera, forte abraço, deixe seu like e inscreva-se no canal.